Flávia Medeiros é uma das profissionais de estética mais conceituadas do Brasil. Esteticista, cosmetóloga e empresária, foi a idealizadora do método Magic Touch Detox, reconhecido e premiado internacionalmente. Acompanhe agora a palestra Como os recursos da estética atuam nas 7 quedas da face, com as tecnologias de ultrassom de alta potência, eletroestimulação e fototerapia. Bom dia, minha gente! Começando com esse evento lindo, trago um conteúdo que com certeza vai fazer grande diferença nos primeiros sinais das 7 quedas da face. Infelizmente, não tem como fugir, é o efeito da gravidade, mas nós profissionais que estamos constantemente estudando para, de fato, não deixar esse paciente com o rosto lá embaixo. Então, espero que vocês aproveitem cada minutinho desse conteúdo que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Vamos lá! As 7 quedas da face. Então, é muito difícil a gente receber um paciente que já passou por todas essas 7 quedas, que nos procuram quando já estão na casa dos 60, 70 anos de idade e querem aquele resultado para ontem. Então, por isso, quanto mais cedo conscientizarmos os nossos pacientes, melhor vai ser. Porém, também é importante que os nossos pacientes tenham certa consciência, até mesmo profissionais, porque hoje também não só como esteticista, também biomédica, na mão do profissional tem que ter muito cuidado, muita cautela para não passar do ponto exatamente na parte dos injetores. Então eu vou colocar aqui alguns pontos que é de extrema importância e que vai garantir aquele resultado bacana para o seu paciente. Então é inevitável, vamos envelhecer, porém, com todos os processos que nós contamos hoje, principalmente baseado no conhecimento, por que essa pele ela está perdendo elasticidade muito rápido, como que está se dando esse processo de envelhecimento, nós conseguimos mapear. Eu falo que nós também, não só responsáveis por cuidar do maior órgão que é a pele, nós somos basicamente um arquiteto da pele também. Então, temos que entender todas essas estruturas, como que se dá esse processo e entrarmos com recursos. Recursos estes, além da eletroterapia, que é a nossa grande aliada, é claro, também alguns outros recursos, como entender o momento certo de suplementar esse paciente, entender o momento certo desse paciente entrar com cosméticos apropriados para o seu tipo de pele, ou seja, há uma série de fatores e esses eu chamo de estética integrativa. Então, nós temos que entender da parte da integratividade para poder amparar esse paciente também. Vamos iniciar nos conceitos aqui do envelhecimento a partir dos 30, porque a partir dos 30 que a produção de colágeno vai o quê? Diminuindo. Eu costumo brincar com as minhas pacientes, que é, depois dos 30, levanta a cabeça, princesa, senão a papada cai. E não só a papada, como vocês podem ver aqui em todos esses slides, cada fase que nós vamos passando, dos 30 aos 40, aos 50, aos 60 anos, o efeito da gravidade se dá de forma mais avançada e é possível sim, pessoal, com a tecnologia, com os recursos, com conhecimento principalmente de nós profissionais, que hoje há tantos recursos, tanto estudo, em nossas mãos, há um clique, um evento como esse de hoje aqui, olha, entregando para você aí, na sua casa, sem precisar sair de casa, tudo o que há de mais moderno no mundo, tá certo? E esses efeitos da idade na pele são visíveis e por isso que o paciente nos procura. Principalmente, eu coloco o ano de pandemia, que foi mais crítico para nós, um momento que ninguém estava preparado, o mundo parou, e foi onde muitas pessoas começaram a cuidar mais da pele, da face. Por incrível que pareça, em um momento que todo mundo se preocupava com a saúde, a beleza também passou a estar em evidência.
porque as pessoas tiveram mais reuniões, mais encontros online, e com isso elas puderam se olhar através da tela do computador, do celular, e ver que a coisa já não estava igual a antes. Então, depois que abrimos as nossas clínicas na pandemia, veio o boom de pacientes reclamando da papada, reclamando da região dos olhos. E aí, o mercado da estética, que já é algo extremamente avançado e inovador, tivemos mais amparo ainda em tecnologia para poder salvar a pele do paciente. Então, aqui estão os principais pontos deste processo de envelhecimento. Ou seja, nada se salva na face, porque tudo vai cair literalmente. Por isso que hoje eu trouxe as principais marcações, que são as 7 fases. As 7 fases dessas quedas que nós vamos conter, tá certo? A primeira queda, que você já tem que ficar atento, eu acho que isso seria importante a gente conscientizar o paciente acerca até mesmo do que nós podemos utilizar de recursos estéticos também. Hoje, muitas pessoas recorrem a injetáveis, que não tem problema nenhum, também gosto muito, mas a cautela, até porque muitas vezes esse botox, vamos dizer, que é tão trabalhado nessa região da primeira queda, que é a queda da sobrancelha. É a primeira regiãozinha, antes quando era mais jovial, o rosto era mais jovem, a sobrancelha era mais arqueada. E com isso, a pessoa ela sente que caiu, já vai lá e aplica o botox. E aí que entra o nosso trabalho de conscientização e principalmente entender em que momento esse paciente está. Na parte integrativa, avaliar esse paciente, solicitar alguns exames na nossa cabine mesmo. Exames como eu vou pontuar aqui, eu quero passar uma aula hoje para vocês de forma consultório, porque eu sou esteticista mão na massa. Eu gosto de vir aqui no palco palestrar para vocês, mas para trazer exatamente aquilo que eu vivencio todos os dias. Então, pessoal, não gosto de colocar o meu paciente, assim que ele chega na clínica, com as solicitações que ele faz. Porque ele vai chegar querendo direto o botox, mas essa pele está preparada para receber um botox? Essa pele tem condições, fisiologicamente falando, como que anda o processo inflamatório dessa pele. E aí eu levo para um outro lado também da biomedicina, como que anda o microbioma dessa pele. A nível de bactérias, porque nós sabemos que a toxina botulínica, ela também vem de uma bactéria. O botox ele é feito por uma bactéria. Então, como que se encontra essa microbiota da pele? Então, tudo isso eu gosto de analisar, avaliar em sessão inicial, ou seja, em uma consulta prévia, para que eu possa bater todos esses pontos das 7 quedas da face. Olha só, segunda queda, e vamos prestar atenção aí, ó, agora em vocês também. A segunda queda da pálpebra. Então, essa região também começa a ceder. Aí o paciente desesperado, ele começa a buscar auxílio em quê, pessoal? Blefaroplastia. Então, ele não sabe que você, esteticista, você profissional da estética, pode, através da eletroterapia, pode, através de uma série de recursos, trabalhar essa região. Dar sustentação, estímulo de colágeno, tá certo? Enquanto a vida celular vai ter jeito, tá certo? Então, essa célula tá ali, a gente precisa estimular mais células, então, não, ou seja, em casos que a gente consegue cuidar desse paciente no início, não vai ser preciso esse paciente passar diretamente para uma blefaroplastia. Só se já estiver em um estado muito avançado. E assim ainda é importante um pré-operatório acompanhado numa base integrativa para sucesso dessa cirurgia. Tá certo? Então, essa queda da pálpebra superior, ela tende a aparecer principalmente depois dos 30 anos. E com isso, a pessoa ela começa a passar uma maquiagem, fazer um delineador, aquele gatinho, e o gatinho começa a ficar triste. Começa a passar a sombra e essa sombra também acaba o quê? Não aparecendo. Então, ela faz o teste também de pele e vê que essa pele ela já não se encontra tão elástica. Porque é a elastina que vai fazer essa pele voltar, como elástico. A gente estica, volta. Mas quando há um processo agravado em plasticidade, essa pele vira um plástico, não tem mais elastina. Aí nós vamos ter que entrar com recursos mais severos. A
terceira queda também é da pálpebra, porém inferior. Então essa pálpebra inferior, ela também vem com grande desidratação. A pessoa ela também faz uma prega nessa pele com os dedos, né, afastando um pouquinho essa pele, e a elasticidade também já não está presente. E com isso, o que que acontece? O efeito da perda da elastina. Então, colágeno e elastina precisam ser o principal combustível na nossa pele. E é importante que isso seja iniciado o quanto antes com os nossos pacientes. Não é só fazer a eletroterapia na clínica e mandar o paciente ir para casa e voltar depois de um mês. Requer todo um trabalho que eu falo, que é uma poupança de colágeno. É um banco de colágeno que nós vamos guardar, né? Não guarde só dinheiro, guarde colágeno que nós vamos precisar. E nessa região também muitos pacientes recorrem ao quê? Procedimentos cirúrgicos. Vai lá e corta essa pele e com isso algo que só quem realmente precisa, eu costumo indicar, pessoal, de verdade, porque há hoje uma série de recursos, ultrassom, que eu vou passar aqui hoje está super em alta, ultrassom microfocado, até quem utiliza da cosmetologia, como eu também utilizo muito, ácido hialurônico, porém, tudo precisa ser avaliado. Então, eu vou dedicar uma parte aqui da minha palestra a como eu faço essa análise criteriosa. A avaliação, para mim, é indispensável para o sucesso do meu tratamento, tá certo? Eu acredito que para muitos. Porém, além da avaliação, exames clínicos que vão me mostrar se eu estou progredindo no sucesso do meu cliente, do meu paciente. A quarta queda é do suco nasofaríngeo, ou suco nasogeniano, aquele famoso bigode chinês. E que aí há um grande problema, uma grande confusão, principalmente para profissionais injetores, profissionais que trabalham com os injetáveis, que aí essa região começa a ceder, certo? E vocês vão entender como se dá esse processo. Você que já trabalha com isso, você já sabe. Agora, para quem está começando agora com os faciais, vai entender que o problema não está só na pele, o problema é mais embaixo. Estrutura óssea, estrutura muscular, a gordura principalmente. Nós vamos tendo ali, quando nós somos jovens, nós temos aquela bochechinha, né? Eu sou bochechudinha aqui, ó. Então, o que que acontece? Essa bochecha, essa gordura aqui, ela cede e vai pro jaw, ou seja, aquela bochechinha de bulldog. Então, isso começa a incomodar também os nossos pacientes, além do suco nasogeniano ficar mais protuberante, e com isso ele recorre também a práticas de injetáveis. Ele faz o uso do ácido hialurônico, que é o quê? Preencher aquele espaço vazio. Mas pensem aqui comigo, pessoal. Essa paciente ela já está com essa pele cedida, ou seja, forma um bowl aqui, forma um balls. Então ela tem essa estrutura cedida. Se ela colocar mais peso ali, não vai cair mais? Então o que seria melhor? Não é refazer essa reestruturação tecidual? E é exatamente isso que você vai fazer com seu paciente. Reposicionamento de tecidos. Músculo, gordura e pele. Porque o que ela já tem ali, ela não precisa de colocar mais. Em casos, é claro, que nós vamos ter aqui também no nosso exame, quando há perda estrutural, quando essa pessoa ela já tem o rosto muito magrinho e ela vai perdendo conteúdo mineral ósseo, que isso acontece com a idade, nós vamos perder tudo. E muitas pessoas têm isso de forma muito precoce, que é a descalcificação óssea, ela vai perdendo conteúdo mineral ósseo na face, pessoal. Então isso, toda a estrutura que está aqui hoje jovem, ela vai ceder. Nesse caso, no rostinho mais magro e que está perdendo estrutura óssea, seria indicado fazer o quê? O preenchimento nessa região. E aí, quem é um profissional injetor vai se ligar. Peraí, eu vou fazer a reposição desse tecido e dar suporte com ácido hialurônico, que é maravilhoso também. Porém, nós temos que saber quais são esses casos, quando indicar. E a quinta queda é a queda do canto da boca, a famosa ruga de marionete também. Aquela boquinha triste, sabe? Aqueles emotions que a gente vê que é o rostinho triste, a boquinha caída.
dos lados. Também há formas de preencher, mas quando nós fazemos a elevação desse tecido facial, com ele também vai subir. Ou seja, tem jeito, mas na mão de um profissional extremamente competente, aquele que está aqui hoje como você, estudando, se capacitando para poder resolver de fato o problema e não só mascarar o problema, porque muitas vezes tem muitos recursos que só vão o quê? Tapar buraco. E aí não pode, aí tem que fazer uma reconstrução e é esse o nosso trabalho na estética. A sexta queda é a perda do contorno da mandíbula. Então esse foi um dos tratamentos que eu mais realizei dos anos de 2020, da pandemia, até os dias de hoje, pessoal. Todo mundo que esteve presente numa reunião online começou a perceber que não estava tão legal assim. E aí começou o quê? A procurar formas para voltar às antigas fotos do passado. Isso porque também no processo de envelhecimento, essa gordura vai cedendo. Eu falo que o rosto derrete. A gordura ela vai derretendo, é como se a pele estivesse degradando mesmo. Então, com isso é importante o quê? Observar se essa pele se encontra no estado também, toda essa região de contorno de mandíbula tenha gordura, excesso de gordura, a famosa papada, né? A gordura submentoniana e também excesso de pele. Porque muitas vezes a pessoa ela não tem ali aquela gordura tão protuberante, mas tem excesso de pele. Porque ela fez uma lipo de papada mal sucedida, ela fez algum recurso, às vezes, de enzimas que esvaziou o volume adiposo, porém a pele sobra. E com isso é importante. Por isso que nós vamos atrelar sempre, pessoal, todos os recursos eletroterápicos, que é eles que vão fazer, porque as mãos não tiram gordura, não é verdade? As mãos fazem maravilhas. Uma massagem maravilhosa, entregas de ativos, mas é na eletroterapia que nós vamos ter ativação exatamente de células de fibroblasto. Nós vamos trabalhar no recrutamento do colágeno, de fibroblastos, para gerar colágeno e elastina. E também, se eu falo em morte celular, não tem como eu fazer isso com as mãos. Eu preciso ter um recurso que vai causar uma lipólise, ou até mesmo uma apoptose, uma morte celular. Porém, nos conceitos, quando eu falo nessas regiões de papada, principalmente, nós temos a região também da bola de Bichat, das bochechas, que eu não recomendo também que essa estrutura fisiológica que nós já temos, passar por um processo cirúrgico e retirar essa bola de Bichat, porque lá no futuro a gente vai precisar. Lembra que eu falo que no envelhecimento nós vamos perdendo estrutura óssea, músculo cede. Se eu tiro essa gordura quando eu sou nova, no futuro eu vou ter que ficar à base de ácido hialurônico com alto peso molecular, com alta reticulação. Então não tire uma estrutura que é sua naturalmente, você vai precisar dela no futuro. Eu vou mostrar imagens aqui de procedimentos mal sucedidos. Tá certo? Então, pessoal, no que falo, vamos voltar aqui à apresentação. No que falo nas 7 quedas, para fechar aqui, nós temos também a queda da ponta do nariz. Então, você que fala assim, poxa, eu tô sentindo que meu nariz antes ele era arrebitadinho, agora ele tá com um formato de seta para baixo. Vai caindo também. E uma das práticas muito utilizadas é o quê? O pontinho de botox, porque tudo também faz parte da musculatura. Então, quanto antes eu exercitar o meu músculo na face, melhor ainda. Então, nós temos recursos hoje na estética para atuar a nível de uma eletroestimulação facial, para fazer exatamente essa academia da face, que também é importante, porque a gente vai para a academia, a gente treina o corpo. E o rosto, como é que fica nessa brincadeira? E é levar também alimento para esse músculo, porque o músculo é exigente, ele vai querer o quê? Aminoácidos, proteína, principalmente proteína. Não deixe de avaliar o seu paciente, saber como estão todos esses níveis metabólicos, bioquímicos também. Agora entrando um pouquinho na anatomia da face. Então, a face ela é formada por camadas, como vocês veem aqui na imagem. Nós temos a camada óssea, nós temos a muscular,
a gordura e a pele, a derme, onde está envolvido todo o nosso colágeno, nossa elastina e principalmente a hidratação que vai irrigar todos esses tecidos também. E quando nós falamos no envelhecimento, nós temos que entrar na primeira estrutura de corte da pele, que vai ser a estrutura óssea. E isso já é sabido, pessoal. Há uma série de artigos científicos que mostram em acompanhamento como se dá essa perda óssea. E por isso que é importante a gente observar, a gente avaliar de forma integrativa o nosso paciente para saber se esse conteúdo mineral ósseo se encontra em fase certa para esse paciente, porque é preciso também cuidar dos ossos. Vocês às vezes têm aquele pensamento que é só lá no futuro, quando ele já foi idoso, e não. Nós temos que trabalhar agora para ter exatamente uma estrutura forte para aguentar todo o baque lá na frente. A perda muscular, olha só, eu coloquei até uma imagem de uma paciente minha, qual eu utilizo, trabalho com ultrassom também. De um lado não foi feito e do outro feito, que levanta, reposiciona esse tecido. E a perda muscular, ela é certa, pessoal. Você que treina, você sabe. Você treina lá o músculo do corpo, para de treinar alguns dias, o que acontece? O músculo vai embora. Porque ele precisa ser condicionado sempre. E também não só condicionado para ter um desgaste, ou seja, ter uma degradação, uma oxidação também muito grande para o músculo, um estresse oxidativo. Nós temos que levar nutrientes, antioxidantes, proteína, porque é a proteína que faz a construção muscular. Então é suplementar também o paciente a nível da face, tá certo? Os tratamentos faciais precisamos suplementar sempre. Voltando aqui, estruturas de gorduras da face. As pessoas costumam falar, gordura não é bom, não é? Porém, nós temos estruturas de gordura que servem para me dar o contorno também da face. É claro que quando há um excesso, a gente perde esse contorno. Porém, ele está ali, então toda a face ela tem uma característica, ela vai ter um volume distribuído e quando nós perdemos esse volume, nós envelhecemos também. É lembrar daquela criancinha, quando a gente é criança, graciosa, aquela criança bochechudinha. Ou seja, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo, e isso dá o ar envelhecido. Por isso que todo mundo hoje gosta de um injetávelzinho também. Mas, pessoal, é muito legal, é muito bacana a gente envelhecer sendo nós mesmos, não é? E hoje está cada vez mais sendo falado nisso. Porque não é fazer uma demonização facial, como eu brinco com as pacientes. Harmonizar é o belo. E harmonizar o que eu já tenho e não como eu chego com uma foto de uma pessoa e falar para ficar igual àquela pessoa. Nós devemos respeitar essas características. Então, se essa pessoa ela teve esse volume, nós vamos depositar esse volume e estimular principalmente aquilo que ela já tem. E olha só quando eu falo em um procedimento que acaba trazendo como consequência o envelhecimento dessa pele de forma não saudável. Essa pessoa ela vai envelhecer, vai emagrecer o rosto e deixar com aspecto ruim. Quando é feito uma bichectomia. Essa estrutura chamada bola de Bichat, que está exatamente nas nossas bochechas, e quando ela é retirada por um profissional, também um procedimento cirúrgico, isso vai trazer consequências lá na frente. Consequências que às vezes vai ser irreversíveis. Olha só esse caso aqui de uma influenciadora que saiu recentemente, que ela super jovem, o que tinha de defeito nessa pele, nesse rosto? Mas ela queria retirar para dar o aspecto que muitos pacientes nos pedem. Ah, eu quero ficar com aquele efeito top model. Então, ou seja, top model look. Que é as bochechas mais marcadas, que a gente consegue fazer com blush. Ou com ultrassom também, pessoal. Então, ela se arrependeu. A estrutura dela mudou completamente. Não dá um ar saudável, não é verdade? Então, por isso que nós devemos analisar todos os pontos, fazer uma minuciosa e criteriosa avaliação. Então, a minha prática, a minha praia é a estética integrativa. Em time que está ganhando não se mexe.
E eu acredito também que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Então, se você já se considera muito bom, tem espaço para mais conhecimento que você vai ficar acima da média, tá certo? Então, nós devemos ter exatamente o entendimento que, principalmente se eu quero conduzir um trabalho com eletroterapia. Eletroterapia, pessoal, se eu não tiver água, que é um condutor elétrico, não vai dar certo. Esse ultrassom não vai passar, essa radiofrequência não vai atuar. E, principalmente, água é o combustível da nossa célula. Sem água não tem metabolismo celular. Então, uma vez que eu quero emagrecer, se eu quero produzir mais colágeno, eu tenho que ter água. E olha só que interessante, os níveis de água ao longo da nossa vida. Quanto mais a gente envelhece, mais é diminuído para metade o nosso combustível água. Então, por isso, pessoal, não inicie um tratamento estético sem fazer um exame de bioimpedância no seu paciente. Muitos profissionais acabam falando que, mas eu não sou nutricionista, eu não sou médico. Então, tá aí, às vezes, o que você deixa de entregar de resultado para o seu paciente. E eu digo até para os profissionais, assim como eu, injetores também. Se você está desidratado, o paciente está desidratado e você vai fazer uma aplicação de um ácido hialurônico, como que esse ácido hialurônico, que é um recrutador de água, um sequestrador de água, ele vai atuar trazendo aquele resultado duradouro? E muitos pacientes falam, Flávia, eu fiz um injetável agora, um ácido hialurônico, e eu não sinto resultado nenhum. Aí sobe na bioimpedância, a pessoa está desidratada. Essa pessoa também não tem músculo, porque isso também não é só, pessoal, na hora de fazer uma consulta com o paciente, não é só passar dados de referência. Nós não estudamos para isso, só para passar referência de exames de hemograma, exames laboratoriais, é interpretação dos exames. Então, neste caso, se esse paciente está desidratado, vamos saber, não é só mandar ele tomar 2 litros de água por dia. Só vai fazer o quê? Taxa glomerular trabalhar, filtração glomerular lá em cima. Esse paciente vai prejudicar toda a estrutura fisiológica, bebendo mais água do que está acostumado e não vai hidratar, porque isso é memória celular. Esse paciente está sem músculo, está sem proteína, então é extremamente a gente linkar e diagnosticar também a base do exame de bioimpedância, para saber como conduzir esse trabalho, porque sem água não tem metabolismo. E principalmente o seu recurso eletroterápico vai ficar comprometido. E também um outro processo que impede o sucesso dos nossos tratamentos, pessoal. E isso muitos profissionais ou faz vista grossa ou às vezes não tem esse conhecimento. Então eu falo que Deus ajuda o inocente. Quando a gente não tem conhecimento, mas também é inocente, Deus ainda ajuda. Então agora que eu estou falando isso para vocês, vocês não são mais inocentes. Tem que aprender, tem que estudar e principalmente saber se esse paciente que chegou na sua clínica, ele está glicado. E eu jogo um número bem alto nas minhas consultas com os meus pacientes. Como eu falei para vocês, eu sou uma profissional mão na massa. Eu faço clínica, atendimento estético todos os dias na minha clínica. Eu não abro mão disso. E eu acompanho os meus pacientes em exames. E eu falo, 99% dos pacientes que chegam na minha clínica estão glicados. E sabe o que eu fico muito impactada com os dados? Ele acha que está edemaciado, que aquela glicação vem por um processo de retenção hídrica, quando na verdade ele está altamente inflamado. Mas vamos lá, o que seria glicação? Glicação da pele. Glicar vem da glicose. Então, ou seja, o excesso de glicose circulante, quando a minha molécula de proteína, colágeno, está ali, e eu tenho essa outra molécula de glicose, ela se atrela, engloba essa estrutura de colágeno, degradando, ou seja, destruindo essas proteínas de colágeno. E com isso eu tenho a degradação de tecido, de pele, e um processo inflamatório altíssimo. Então, por isso que a gente escuta, o açúcar ele causa envelhecimento, sim. Ele é altamente inflamatório. Então, por isso que nós temos que linkar numa análise integrativa. Como está a alimentação desse paciente? Como está a relação do intestino? Intestino, sim. Eu falava no passado que nós, profissionais esteticistas,
nós éramos profissionais responsáveis por cuidar do maior órgão que nós temos, que é a pele. Hoje eu já mudo um pouquinho. Além da pele, nós somos responsáveis também por cuidar da saúde intestinal dos nossos pacientes. Conscientizar, é claro. A nível de microbioma, microbiota intestinal. Porque o intestino, pessoal, é ele que absorve tudo. Intestino não é só para evacuação. E a gente já escutava isso também. Para ter uma pele boa, tem que ter o intestino funcionando bem. Vocês já ouviram isso? Isso é verdade. Então, se esse intestino, que é responsável por absorção, não estiver ou estiver absorvendo coisas ruins, como excesso de açúcares, como que essa pele vai chegar? Porque nós temos um sistema linfático muito grande intestinal. E quando eu absorvo isso, eu jogo exatamente essas toxinas, o produto de bactérias, porque é importante também, bactérias crescem num ambiente glicado. E nós temos dois tipos de bactérias de relevância, agrupamentos de bactérias de alta importância e relevância para a área da saúde e estética também, que são bactérias pró-inflamatórias e bactérias anti-inflamatórias. E muitas vezes, quando o paciente chega até a minha clínica e eu faço um exame, por exemplo, um teste genético do microbioma intestinal, esse paciente vai estar com a quantidade de bactérias no intestino mais para pró-inflamatórias, ou seja, a celulite do seu paciente não está sendo trabalhada direitinho, está usando um monte de recurso eletroterápico, mas a absorção lá no intestino, que absorve e joga isso para a pele, não vai. Eu falo que é como se fosse enxugar gelo, pessoal. A gente cuida por fora, mas por dentro está acontecendo uma revolução de bactérias, jogando toxinas, inflamações. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com integratividade, colocar o paciente no centro de tudo, uma estética humanizada, tá certo? Então, aqui, como eu falei, açúcar mais proteína, 2 moléculas em ação, processo de glicação. Então, é exatamente isso. Antes eu tinha o meu colágeno desse jeito. Quando eu tenho essa destruição de colágeno, se dá essa imagem aqui. Ou seja, as estruturas de colágeno cedem, a pele vai ficar flácida em todo o corpo, tá? Facial, corporal. E aqui eu trago alguns exames que eu gosto de fazer com os meus pacientes no meu ambiente das clínicas, das minhas clínicas. Métodos para avaliação da pele. Aqui eu trago para vocês um exame de dermatoscopia. Porque quando você fala em glicação, você vai observar referências como a pessoa ela está com a pele vermelha, a pele dela pode estar também amarelada, a pele pode estar quente, mas quando você mostra isso para o paciente, porque o paciente é ver para crer, não é? Então eu gosto de colocar lá no meu computador, mostro bem grande essa inflamação que ele chega também. Outro exame que eu gosto de mostrar as inflamações, o processo inflamatório, câmera de imagem de termografia. Hipócrates já falava, na ausência de calor ou no excesso, há uma doença e precisa ser investigado. Então, quando eu tenho um excesso de calor, que é mostrado nas imagens de termografia, muito vermelho ou cores do arco-íris mais quentes, processo inflamatório. Então, temos como identificar isso em cabine. E também exames de imagem por fluorescência. Eu posso corar estruturas que eu quero trabalhar na pele. E isso no processo de envelhecimento vai mostrar pontos de desidratação, manchas da pele, ou seja, desordem pigmentar. Então, nós temos esses recursos na estética há anos, mas muitos profissionais não usam. E, é claro, o mais importante de todos, porque eu vou analisar composição corporal total, que é o exame de bioimpedância. E no exame de bioimpedância, nós vamos ter alguns elementos, deixa eu voltar aqui, como essa folha. Folha qual? Vai me mostrar todo o histórico corporal desse paciente. Quantidade de água corporal total, massa de gordura, conteúdo mineral ósseo, massa muscular, idade biológica. Então, pessoal, não é só para quem trabalha no corporal. Facial, eu tenho marcadores desse envelhecimento aqui, inclusive para mapear numa jornada do cliente ou do paciente a evolução desse tratamento. Ou seja, quando você se posiciona dessa forma, você não é mais um profissional da estética do passado.
o paciente ele vê uma autoridade em você e você de fato consegue solucionar os problemas e dores desse paciente. E como eu trato na parte clínica? Vamos levar isso para a minha clínica agora, para fechar esse ciclo aqui da teoria. Como eu trato as 7 quedas na prática, tá certo? Na minha prática clínica. Eu trato com o meu paciente em cabine, ou seja, eu tenho que desenvolver estratégias que vão de acordo com essas 7 quedas. Ou seja, como que eu tenho que recrutar colágeno, elastina. Então eu vejo quais recursos eletroterápicos eu tenho na minha clínica para poder ir de encontro a tudo que a bioimpedância, esse examezinho aqui, ó, ele vai me apontar e qual eu preciso indicar. Então aqui eu não venho com a receitinha de bolo para vocês, tá bom? Por quê? Cada paciente é único. Eu acredito que eu entreguei muitos insights aqui hoje para vocês, em forma de avaliar o seu paciente, para que você não indique aleatoriamente, para que você não cometa o erro, como eu já cometi no passado, de indicar uma eletroterapia que essa pele não esteja ainda recebendo. Sem água não tem o quê, pessoal? Condução de eletricidade. A água é um condutor de energia. Então, se eu não tenho água, como que eu vou usar um ultrassom? Uma radiofrequência. Então, por isso que eu gosto de alinhar toda uma estratégia a partir da minha consulta e também desses exames que eu pontuei aqui com vocês. Ali nós vamos ter um momento de suplementar os nossos pacientes, de orientar quanto a uma boa alimentação, principalmente para alimentar as nossas bactériazinhas. Porque nós somos o que nossas bactérias comem, não é o que eu sou o que eu como. É o que as minhas bactérias boas ou as ruins estão se alimentando do que eu estou ingerindo. Então, a absorção é extremamente importante para uma pele saudável e para combater esse envelhecimento. E é claro, o cosmético, né? Como uma boa louca do creme que eu sou, sempre vou indicar para os meus pacientes. E a eletroterapia que eu trago hoje para vocês, que eu utilizo desde as minhas primeiras práticas. Eu tenho 19 anos de estética, pessoal. Eu comecei muito nova na estética. Muito feliz por isso, porque hoje eu tenho uma bagagem incrível com os meus pacientes em cabine para solucionar todos os tipos de problema que ele chegar para mim. E o ultrassom, ele nunca sai de moda, porque eu já vi muita moda nesses 19 anos também. Porém, o ultrassom nunca sai de moda, ele evolui. Ele evolui a cada ano, a cada dia, vamos considerar. Então, hoje nós temos desde o ultrassom convencional, que aí aqui esse que eu uso não é nada convencional, é acima da média, porque aqui eu vou ter um ultrassom específico para face, para lipólise das estruturas da queda da face, como eu falei, da região mandibular. Para não fazer o paciente fazer uma bichectomia, nós vamos ter os marcadores dessa estrutura para fazer esvaziamento desse conteúdo adiposo, mas não a retirada dele, porque a ausência dessa estrutura vai me trazer um dano no futuro. Então, como esse ultrassom, eu consigo esvaziar esse adipócito, eu consigo diminuir o volume, o que o meu paciente fica muito feliz, tá certo? Então, esse é o trabalho que eu gosto de fazer com o ultrassom. Eu vou mapear exatamente as áreas estratégicas das 7 quedas da face e com isso eu consigo um trabalho com gordura localizada, estímulo de colágeno, ou seja, recrutar novas células de fibroblasto para a produção de colágeno, elastina, melhorar a hidratação também dessa pele, através de todo o recurso que a gente vai colocar de ativos, porque o ultrassom também vai ser um excelente meio para permeabilidade de membrana. Com o uso do ultrassom, eu tenho um aumento de permeabilidade de membrana. E com isso, eu posso investir num cosmético mais avançado, com nanotecnologia, que eu faça essa entrega direta através do ultrassom. E aqui, eu já quero mostrar os meus casos clínicos para vocês. Essa senhora aqui, ela já tinha algumas características das 7 quedas que você agora já consegue observar comigo. A queda ali da ruga de marionete, olha só as bochechas dela como estava sem volume. E pessoal, isso daqui não foram dias não, foi na hora, imediato, 1h30 de sessão.
tá certo? Nós passamos todo o protocolo de higienização da pele, então não indico aqui produto para vocês, porque a gente precisa observar o que essa pele precisa. Então, meu paciente, cada um vai ter... Eu chego no meu consultório, na minha sala, olho para o estado da pele, eu vou pegar um sabonete específico, um tônico específico. Então, nessa pele, eu fiz exatamente isso. A higienização de etapa de sabonete, esfoliante e tônico. Utilização do ultrassom, que eu mostrei aqui para vocês, ó, o Sonic Compact Max, que já tem as duas ponteiras, tanto para regiões maiores, que eu uso na face também, é para corporal. Mas eu utilizo em regiões de papada um pouco maior. E ultrassom de face, que eu consigo trabalhar a região orbicular, né? A queda da pálpebra superior, inferior, sobrancelha. E o ultrassom eu gosto de dividir praticamente em 3 pontos. M-face, nós vamos trabalhar 5 minutos de ultrassom de cada lado da face e mais 5 de papada. Com isso eu consigo trabalhar toda a M-face para trazer, de fato, esse resultado como eu tive dessa minha paciente aqui. Um outro caso também, esse que impactou bastante. Aqui já foram 4 sessões de ultrassom que eu utilizo no meu protocolo Magic Face Detox, tá? E nesse trabalho, vocês observam que ela chegou com muita papada. E aí é importante a gente sempre ler no exame de bioimpedância. Essa paciente chegou com excesso de gordura, ela estava no sobrepeso. Isso também é importante, tá, pessoal? Ela estava no sobrepeso e, principalmente, ela tinha retenção hídrica. A quantidade de água estava acima do normal para as estruturas dela. Então, por isso que vocês veem essa imagem. Além de gordura e além de flacidez, também tinha edema hídrico facial. E com isso, 4 sessões, vocês conseguem observar excesso de pele ali? Depois do trabalho de lipólise que eu fiz com ultrassom? Não. Porque exatamente na programação que nós vamos utilizar do ultrassom é onde eu tenho exatamente o trabalho de redução de camada adiposa e aumento de tecido de sustentação da pele, ou seja, produção de colágeno em alta, tá certo? Esse outro caso também, então eu atendo um público de 35 até 80 anos, é o meu público, porque eu trabalho muito trabalho de rejuvenescimento na minha clínica. E essa senhora também, ó. Olha só como estava desidratada, olha as ruguinhas orbiculares, olha o jaw como estava mais marcado. Então aqui foram 3 sessões do ultrassom, nosso trabalho também com Magic Face Detox. Esse caso foi um caso que eu fiz uma publicação numa revista, a revista Glamour. Essa é uma jornalista, qual ela me procurou para fazer esse trabalho. Ela chegou a fazer 5 sessões, ela já tinha um rosto magro, mas olha o que afinou esse rosto com as 5 sessões. É uma matéria da revista Glamour. Então a matéria, nem preciso dizer, foi um sucesso, me trouxe muitos clientes, né? E nada com agulha, nada injetável, ultrassom, tá certo? Esse outro caso aqui profissional, minha aluna licenciada aqui também, olha só, na mesma hora, tá bom? 1h30 de sessão que eu gosto de fazer. Esse outro caso também, uma única sessão. Olha ali a papadinha. Mas, Flávia, a gordura some com 1h30? Não, né, gente? Mas é importante saber que a papada ela é feita por gordura, pele e se há um edema, que geralmente acontece muito edema de face. A gente acorda inchada, toma, às vezes, alguns medicamentos que incha. E quando a paciente faz um procedimento como esse, o resultado é imediato. Mas é claro que se eu quero falar em lipólise, há todo um processo envolvido de eliminação dessa gordura também. Por isso que eu indico de 5 até no máximo 10 sessões com ultrassom. Porém, a maioria das minhas pacientes, com 4 ou 5 sessões, eu já dou um intervalo. Ela faz semanal, depois que eu vi que deu resultado, eu começo a deixar essas outras sessões mensais para ela, uma vez por mês, tá certo? Esse outro caso também, olha que bacana, a papadinha ali, como é trabalhado imediato com ultrassom.
E é isso, pessoal. Agora nós vamos mostrar aqui a aplicação do ultrassom sendo trabalhado na face da nossa paciente modelo, para que vocês possam ver agora um pouquinho da prática desse trabalho maravilhoso. Então é feita toda a higienização, nossa modelo já foi preparada, né? Muito obrigada por ajudar aqui. Já foi feito todo o trabalho de higienização, então ele vai apenas demonstrar agora a utilização do nosso programa de ultrassom. Eu geralmente gosto de fazer foto da minha paciente, tá? Aqui a gente está com tempo curto, mas eu gosto de fazer fotos da minha paciente sentada, porque aí eu consigo fotografar essas quedas. E depois eu faço marcação com lápis branco, certo? Dividindo essas estruturas. E é claro que esse ultrassom, ele é diferente do ultrassom microfocado, tá? A ideia aqui é que nós possamos trabalhar de uma forma todas as estruturas musculares, tá bom? E que, de fato, não vá prejudicar artérias faciais e vasos faciais de importância. Então, não tem problema eu passar orbicular, por exemplo, do lábio, pertinho do nariz, porque ele não vai atingir essa profundidade para lesionar, causar uma parastasia facial. Então, ou seja, não vai comprometer nenhum vaso e nenhuma artéria, tá bom? Então, eu posso trabalhar de forma muito diversificada com esse ultrassom. Então, está sendo conduzido aqui o trabalho da primeira queda da face, ou seja, sobrancelha. Então, dá para fazer aquele efeito Fox Eyes, que as nossas pacientes amam, sem precisar passar um fio ali de PDO? Sem esticar essa sobrancelha, que muitas pessoas não querem, né, pessoal? A gente tem que ter esse entendimento. Todas as técnicas são válidas, se fizer com um bom profissional e ela realmente necessitar daquilo. Porém, tem pacientes que não vão querer se submeter a um procedimento cirúrgico, a um procedimento invasivo. Então, neste caso, o ultrassom, ele vai conduzir esse trabalho, eu consigo trazer essa resposta a nível de elevar este olhar, que vai cair com o passar dos anos. Outra areazinha também que nós passamos o ultrassom é na região do malar, essa região orbicular dos olhos, o malar, toda a estrutura também que nós temos da mandíbula, que nós vamos perdendo esse contorno com o passar dos anos. Eu gosto de separar exatamente 15 minutos para esse trabalho, tá, pessoal? Já tem programas pré-estabelecidos no equipamento, porém, eu gosto de conduzir esse trabalho dividindo em 15 minutos, sendo 10 minutos eu vou dividir 5 minutos para cada M-face. E deixar pescoço, ou seja, mandíbulazinha, a gordura submentoniana, eu vou deixar esses 5 minutos para trabalhar na parte mais de lipólise. Então, como eu falei, nós já temos alguns protocolos pré-estabelecidos no equipamento, mas que você também, através do estudo desse equipamento, dessa máquina, que hoje também a HTM investe no conhecimento, tem uma série de treinamentos que você pode fazer para não ficar só presa aos protocolos prontos, pré-estabelecidos, e usar assim como eu gosto de usar os meus programas livres também, tá certo? De acordo com cada característica. Se é mais flácida essa pele, eu não preciso usar um programa de lipólise, porque o ultrassom não vai ser só para gordura, ele vai ser para estímulo de colágeno também. Então eu posso ter essa troca, montar o meu cronograma de pele através das características de cada paciente. Assim como está acontecendo agora aqui, né? O profissional está aplicando para vocês verem. Essa regiãozinha aqui que eu tenho como elevar as estruturas da pele através do reposicionamento de tecido. E se o caso for não só reposicionamento de tecido, Flávia, eu quero afinar, eu quero ter um efeito bichectomia sem cirurgia, é possível? É possível. Vamos esvaziar esses adipócitos. Nós temos gordura na face, então eu vou utilizar um programa de gordura, tá certo? Uma gordura localizada. E com isso eu vou concentrar onde houver gordura. Por isso que é importante você fazer suas marcações. Então você vai passar as marcações. Ah, e aqui na sobrancelha eu não vou trabalhar para gordura.
eu vou usar mais elevação, fazer o fox eyes, puxar esse olhinho mais, levantar mais o olhar, abrir mais o olhar. E no caso, se é para gordurinha, a gente já deixa marcado e pré-estabelecido também no planejamento da nossa paciente. Vamos fazer um pouquinho de papadinha dela? Ela não tem, nossa modelo aqui não tem, tá super jovem, mas para que vocês possam ver também como é feito, aplicado esse trabalho. E assim, ultrassom é algo que eu amo trabalhar. Como eu falei para vocês nesses 19 anos de profissão, nunca vi ultrassom sair de moda, pessoal. Já vi muita invenção que eu nunca quis investir, inclusive para minha clínica, porém o ultrassom só evolui. E esse é um dos primeiros ultrassons para face. Porque a maioria do que eu usava antes era feito para corpo e eu tinha que dar aquela adaptada para o rosto. Então a HTM ouviu ali os meus pedidos também, que eu usava muito o corporal deles pequenininho no rosto, e eles atenderam exatamente o pedido de nós profissionais, de ter um ultrassom para face. Então com isso eu posso utilizar também seguido. Quer usar uma radiofrequência? Pode também. O ultrassom ele é eclético. Ele é flexível e exatamente ele não causa processos inflamatórios. Pelo contrário, o ultrassom ele é anti-inflamatório. Então, se uma pessoa que chega inflamada, eu já quisesse ir direto para uma radiofrequência, eu não gosto de fazer isso. Porque inflamação em cima de inflamação, processo exacerbado inflamatório. E não vai dar resultado. Então, eu começo sempre com ultrassom, controlo essas inflamações, principalmente glicação, para depois sim entrar com radiofrequência, na mesma sessão inclusive. Posso associar a todos os equipamentos também, tá certo? Ó, na minha clínica quase 100% HTM, então eu já tenho ali um monte de equipamentos que eu já entro da HTM, luz de LED, então nós temos a máscara de LED para complementar esse trabalho. É claro, a cosmetologia aplicada depois de um trabalho como esse, as nossas mãos é indispensável também. Ela não vai tirar a gordura, mas ela vai mobilizar líquidos, tecidos, além de ser muito agradável. Porque além de vender resultados, nós vendemos experiências para os nossos pacientes. Então, por isso, não deixe de fazer algo ali que o paciente saia com uma boa experiência, uma boa vivência. E é isso, pessoal. Acredito que passamos todo o nosso conteúdo aqui para vocês, um pouquinho da prática desses grandes resultados que eu mostrei. Foram só ultrassom isolado, com a cosmetologia do preparo de higienização, a massagem, ó, nossas mãozinhas também fazem um trabalho muito bom, e é claro, aquela máscara que você quiser passar para a paciente relaxar, é experiências. Nós vendemos resultados, mas o que traz o paciente com certeza é a experiência que ele tem dentro das nossas clínicas. Então espero que eu tenha passado aqui, feito um pouco de sentido na sua prática clínica também. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Flávia, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu entrar aqui no cantinho, te agradecer por todo esse conhecimento compartilhado, né, com a gente aqui no Revela Estética. Muito bom, vocês viram, gente? O pessoal às vezes fala assim, mas tem certeza que é de graça tudo isso? Esse Olha, conhecimento é conteúdo online riquíssimo. É muito, né? Rico. Eu gostaria de ter tido isso quando eu comecei lá atrás, viu? Todo esse conteúdo maravilhoso. Então aproveitem todo esse evento maravilhoso que está incrível. E a gente tem perguntas? Já temos algumas selecionadas? Porque enquanto a gente fica transmitindo aqui, o pessoal vai mandando as dúvidas. Sim. Aí a gente aproveita esse finalzinho aqui para responder, né? Aproveitar que a Flávia está aqui com a gente. Quando tiver disponível aí já temos a primeira. Aline Souza disse assim, Flávia, quanto tempo de ultrassom no rosto para ter melhores resultados? Ótimo. Mapeamento, que eu gosto desses resultados que eu trouxe hoje aqui para vocês, esses casos clínicos. 15 minutos, pessoal. Então, nós vamos dividir assim, ó, M-face, certo? Porém, a papada aqui do pescoço para baixo, 5 minutos essa estrutura e 5 cada lado. Então, totalizando 15 minutos totais. Boa. Tá bom? Respondido. Tem mais? Vamos ver as dúvidas do pessoal? Ali no YouTube, durante a transmissão, as dúvidas vão chegando. Ótimo. A produção ali seleciona. Vamos ver? Tem mais uma?
para colocar aqui para a Flávia responder para gente. Marina BT. Qual a diferença dos resultados do ácido hialurônico injetável para esses convencionais que nós passamos no rosto durante o dia a dia? Ó, que dúvida boa, eu gostaria de saber também, Flávia. Sim, a reticulação. Quando nós falamos em ácido hialurônico, foi essa a pergunta, ácido hialurônico, né? Ele possui uma estrutura de reticulação, ou seja, o peso molecular. E o ácido hialurônico, ele já faz parte do nosso intertício, ou seja, ele já está presente. E para a produção de colágeno, inclusive, é extremamente importante. Porém, para ser um ácido hialurônico bom, ele precisa ter uma alta reticulação para reter mais água. E isso, é claro, a gente acaba falando de algo injetável. Porém, de uso tópico, que nós temos que levar em consideração também, é o meio de permeação. A base qual ele está sendo realizada também. Mas eu digo que nós temos cosméticos maravilhosos no Brasil, pessoal. Como uma boa consumidora, uma viciada em cosmético, a indústria brasileira de cosmético, assim como de eletroterapia também, não perde nada. Eu só coloco assim que a gente está muito próximo dos franceses. Mas a alta cosmetologia brasileira tá com tudo, tá certo? Então, o que a gente usa tópico faz sentido também. Muito bom. Tem mais dúvidas chegando? Vamos ver, já respondemos a pergunta da Marina. A Flávia respondeu aqui. Quando tiver no ponto a gente coloca, então, para ela responder, tirar mais dúvidas aqui. Você falou agora, Flávia, com relação aos produtos também, aos cosméticos, né? Que aqui no Brasil, assim, isso está evoluindo muito, então... E tem muita coisa acessível hoje também, Muito, né? Demais. Eu comecei há 19 anos atrás. E quando eu falava que um cosmético ia chegar na célula de gordura, eu ficava imaginando aquilo e sem tanto respaldo, sem tanto artigo científico. Então hoje nós temos muitos cosméticos bons, já evoluímos demais e só vai crescer cada vez mais, né? Porque nós estamos aqui também como profissionais pesquisadores para isso. Para mostrar através de todos esses materiais que eu apresentei hoje para vocês, de testes clínicos, laboratoriais e de ambiente para comprovação científica também. Boa, vamos ver. Essa foi a última, então, da Marina? Temos mais alguma? Chegou, da Miriane Rodrigues. Quais as orientações nós podemos dar ao nosso paciente para ter hidratação? Qual o conselho, aconselhamento para os nossos pacientes? Primeira coisa, pessoal, invista no recurso de bioimpedância. Porque é ele que você vai conseguir... e qual aparelho utilizar? Eu vou usar radiofrequência agora, eu vou usar ultrassom. Será que eu preciso suplementar com ácido hialurônico, proteína? Vocês vão ter que interpretar esse exame, aprender mesmo, sentar, estudar mais um pouquinho, como eu faço sempre, para que vocês possam interpretar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem falta de água, não vai ser a água corporal total, não vai ser só a água que ela vai ingerir. Ela precisa aumentar ácido hialurônico, proteína, os aminoácidos, creatina. Então, ou seja, tudo isso vai garantir que essa água não só entre, passe pelo filtro do corpo, filtração glomerular, mas também vai atuar a nível da retenção de líquido na célula, intracelular, que é o mais importante. Boa. Tem mais dúvidas aí ainda, produção? Vamos ver? Da Monique agora. Flávia, qual o fator natural que acelera o envelhecimento da pele? Como prevenir? Processo natural, vamos dizer, o envelhecimento biológico, nós temos ali da ordem cronológica. Isso vai acontecer com o passar dos anos. Porém, alguns fatores influenciam como isso, como cigarro, álcool, a microbiota, então já tem uma relação, eu falei das bactériazinhas, então a nossa alimentação é aquilo que vai nos trazer longevidade. Ter uma boa absorção de nutrientes, vitaminas, minerais, então, ou seja, pessoal, é dormir bem, é comer bem e ser feliz também. E ser feliz. Um solzinho de vez em quando tá liberado também, né, Flávia? Pouquinho, né? Só um pouquinho. Exato. Vitamina D, né? Esse hormônio tão fundamental também. Boa. Tem mais uma? Vamos ver, essa daqui a gente já respondeu, a da Monique. Ariane Souza, além da perda de estrutura do rosto após bichectomia, quais outros resultados negativos esse procedimento pode causar? A bichectomia, ela vai trazer, como eu mostrei aqui a imagem dessa blogueira que foi para os veículos de comunicação para alertar pessoas. Porque ela tinha, às vezes, ali até um certo distúrbio da imagem. E aí ela achava que ela ia ser feliz, que ia se sentir melhor, retirando essa estrutura e piorou.
Então, ou seja, traz um envelhecimento muito grande. Como eu falei, quando nós somos jovens ou crianças, nós temos aquela bochechinha de criança, rechonchuda. Eu ainda tenho a minha aqui, ó. Não quero tirar, não. Então, no caso, além de trazer esse processo de envelhecimento, vai trazer funções também, às vezes perda de funções essenciais de metabolismo, porque a gordura ela serve também para manter essa estrutura protegida. Então, a gente já sabe que lá na frente isso vai ser algo que essa pessoa vai precisar. Então, não só na parte estética, mas estrutural, ela também tem uma função. Então você não recomenda de jeito nenhum? Não recomendo de jeito nenhum. Quem faz a gente respeita, mas depois a pessoa ela vai se arrepender. Boa. Fechamos aqui. Ah, tem mais uma, ó. Jéssica Soares. Qual seria a potência do ultrassom para facial? Isso vai depender muito dos programas que eu quero atuar. Então, na região orbicular, eu vou fazer algo para aumentar a permeabilidade de membrana e também produção de colágeno e elastina. Para a gordura, eu vou usar algo mais voltado para a lipólise. Então, já existem programas pré-estabelecidos no equipamento, mas nós usamos uma média de 8 watts, se é, por exemplo, um edema, 8 watts de potência, ou seja, a mínima potência do ultrassom já temos um efeito bacana. Mas é importante você conduzir de acordo com a necessidade e programa que você deseja trabalhar. Não dá pra gente deixar padrão para todo mundo. Porque às vezes ela tem uma espessura de gordura menor do que aquela outra tem mais ossos, tem mais flacidez. Então isso tem que ficar de acordo com algo planejado para o nosso paciente. Sabe tudo essa mulher aqui, gente? Tem mais dúvidas? Vamos ficando por aqui? Ah, tem, ó, a Kerly. Pacientes que moram em praia e que não abrem mão de bebida alcoólica e doces no fim de semana. 3 dias. Como minimizar os efeitos? Eu acho que eu me encaixo nisso aí, hein? Ai, olha, eu falei assim, meu Deus, faço o que eu digo, não o que eu faço. Porque quem não gosta de um docinho de vez em quando, de tomar uns bons drinks, tá chegando o final de ano agora, hein? Mas o que é muito importante, que isso não se torne uma rotina pessoal. Isso atrapalha, vai bloquear exatamente síntese proteica, não só para o músculo, mas para a produção de colágeno. Fala para a paciente assim, você quer envelhecer? Fala assim, eu quero, né? Eu vou envelhecer com qualidade. Mas você quer continuar com essa celulite, com essa flacidez? Porque se continuar com esses docinhos, vai glicar, não tem jeito. Mas tudo é controle, pessoal, equilíbrio, não é terrorismo alimentar. Eu sou totalmente contra o terrorismo alimentar. Mas por isso que eu avalio o meu paciente de forma individual, para não orientar de forma igual para todo mundo. Eu falei aqui do exame do microbioma intestinal que eu faço, e eu vejo exatamente como anda a absorção através dessas bactérias. Se essa paciente constatou que ela tem um alto nível inflamatório, ela tem que cortar, não tem jeito. Agora, se ela está equilibrada, ela vai de vez em quando comer, não vai trazer um dano para ela. Tudo é individual. Cada caso tem que ser investigado de forma individual. É o equilíbrio, né, Flávia? Equilíbrio é tudo. Nosso corpo funciona em homeostase, equilíbrio. Pois é, né? Porque ela até falou de 3 dias, a semana tem 7. Se 3 dias comer doce, beber, aí também não dá, né? Não dá. E também não pode fazer o dia do lixo. Come tudo direitinho aí o dia inteiro e comer errado. Não aí vai fazer. Tudo, né? Faz um equilíbrio ali da soma calórica. Comer um pouquinho durante o dia. Ai, será que esse brigadeiro vai me fazer ir pro inferno, né? Da gordura? Não vai ser isso. Mas é a lei da compensação. Se um dia eu fui mal, o outro tem que ir bem. Então a gente quer agradecer mais uma vez, Flávia, que agradeço. A sua participação, por compartilhar todo esse conhecimento aqui. Todo o agradecimento em nome aqui da equipe da Rental Med. Eu que agradeço muito, foi um prazer enorme e bom término de evento para todos vocês. Muito obrigada. Vai longe aqui. Obrigada, Flávia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Pode sair aqui pelo cantinho e a gente vai continuando com o nosso Revela, né? Porque tem muita coisa ainda pela frente. Essa daqui, gente, foi só a primeira palestra. Nós ainda teremos mais 4 para embalar esse nosso domingão. Além, é claro, dos prêmios do Indique e Ganhe e também do Revele-se, que inclusive eu acho que acabou neste momento, né? A votação aí do Revele-se. Então ali já tem os
nomes dos ganhadores, o pessoal tá aqui na expectativa. Então, se você tá aí gostando do nosso evento e quer acompanhar uma cobertura ainda mais completa, corre lá pro Instagram, no @rentalmed. Por lá vocês encontram todos os bastidores e ficam ainda mais próximos da gente. Vocês também podem aproveitar para já se inscrever no canal da Rentalmed aqui no YouTube, pois sempre tem conteúdo da área da estética e assim vocês não perdem nada, estão sempre atualizados.